Nós conversamos hoje com a deputada estadual Luciana Genro. Ela é fundadora do PSOL e presidente do PSOL Gaúcho. Foi deputada estadual em 95, depois deputada federal em 2003, hoje de volta na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Professora de inglês, advogada, pós-graduação em Direito Penal e mestre em Filosofia. Já foi candidata à presidência da República. Bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo, deputada. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Deputada, como é que foi o início da sua jornada? Para quem não sabe, o pai da deputada é o ex-governador Tarcísio Genro, que foi exilado, né, na ditadura militar. Isso influenciou alguma coisa na sua jornada? Como é que isso começou lá atrás? Pois é, com certeza influenciou. Quando eu nasci, era 1971, né, era o auge da ditadura militar. Eu nasci no dia 17 de janeiro de 71. E eu tinha 13 dias de vida quando o meu pai teve que ir embora do Brasil para não ser preso e possivelmente torturado, morto, né, que foi o que ocorreu com muitos dos militantes de esquerda naquela época. Então, o meu pai foi para o Uruguai e a minha mãe ficou comigo em Santa Maria, né, eu nasci lá, voltou a morar com os pais dela e durante 1 ano e meio, né, o meu pai ficou no Uruguai. Depois ele conseguiu voltar. O meu avô tinha algumas relações ali, porque ele também era militante, partido político, e era do PTB, e aí ele conseguiu retornar em segurança, e, nós viemos morar em Porto Alegre, e essa história do exílio, eu não me lembro, obviamente, porque eu era, né, criança, bebê, mas sempre me foi contada, né, então... isso, claro, introjetou na minha consciência e também porque, desde que eu me conheço por gente, o meu pai era militante, né? E durante a ditadura ele continuou militando e eu acompanhava ele nas atividades políticas. Então eu quis muito participar, né? Quis muito ser também uma militante. E quando eu estava indo para o ensino médio, né, eu conheci uma menina, uma amiga que estudava no Julinho, que é um colégio aqui de Porto Alegre muito famoso pelo movimento estudantil. E ela me contava, então, das lutas que tinha no Julinho, das mobilizações estudantis, isso era 1984. E eu disse, não, é para lá que eu quero ir, né? E aí, em 85, quando eu iniciei o ensino médio, eu fui para o Julinho e comecei, então, a minha militância política ali. Já no movimento estudantil, então, a origem? Já no movimento estudantil. Pois é, o primeiro mandato foi muito cedo, né? O deputado tinha 24 anos. Sim, apenas. 23 anos eu fui eleita a primeira vez. E como é que era naquela época ser jovem, mulher, na Assembleia? E como é que é hoje? Mudou, evoluímos? Olha, eu sentia esse preconceito de forma mais intensa pelo fato de eu ser jovem, né? Mais do que por ser mulher, porque é uma casa legislativa de pessoas já bem, né, maduras, digamos assim. Eu era uma menina, né? Na época eu não me achava uma menina, eu me achava uma mulher madura e preparada, né? Mas óbvio que eu era uma menina. Hoje eu vejo assim, né? Então, claro, os velhos aqui me olhavam com uma cara meio torta, né? Mas eu sempre fui muito aguerrida, né? Muito ativa e muito aguerrida, então muito brigona. Embora eu não seja assim na minha vida pessoal, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila e muito conciliadora no dia a dia. Mas na política eu me forjei assim, né? Como a brigadora. Então, eles me respeitavam por medo que eu brigasse, que eu fizesse algum escândalo, né? Então, eu consegui impor um certo respeito na base da cotovelada mesmo. Mas eu percebo que muitas mulheres dizem isso, né? Que quando tu te impõe um pouco mais, se cola aquele rótulo, assim, de ser brigona. Exato. Uma das tuas atuações é contra o próprio PT, né? Que participou e tal. E tem uma foto muito emblemática no CEPERS que diz que o PT mudou. E depois tem a fundação do PSOL e tudo mais. Vendo tudo que aconteceu hoje, o efeito do presidente Bolsonaro agora, senhora que foi candidata à presidência da República, qual é a tua análise sobre a esquerda hoje? Qual é o momento que nós estamos da esquerda?
Olha, nós estamos num momento muito difícil, né? E se a gente for analisar primeiro que a esquerda não é uma coisa só, né? Eu acho que, inclusive, o Haddad deu uma entrevista esses dias que foi muito interessante, porque ele reconheceu, né, que o PT não é mais um partido de esquerda. O Isso foi Lula novidade para muita gente. o Lula sempre disse que não é de esquerda, né? Mas o Haddad reconheceu que o PT não é mais de esquerda. E o por que isso, né? Por que explica essa questão? O PT ele deixou de ser um partido que defende mudanças estruturais no sistema econômico, né? O PT passou a ser um administrador do capitalismo. Então, o PT é um partido de centro-esquerda. Eles se dizem de esquerda, tem gente de esquerda ali dentro, mas o programa do PT é um programa de centro-esquerda, né? Que é o programa da administração do capitalismo, uma tentativa de fazer concessões, né? De minorar um pouco os efeitos deletérios do capitalismo para a classe trabalhadora, para os mais pobres, mas não é mais um programa de mudanças estruturais. E eu acho que isso contribuiu muito, essas mudanças operadas no PT, para o crescimento da extrema-direita, né, do Bolsonaro. Se a gente for analisar a história, tanto a Alemanha, lá quando surgiu o Hitler, como desde 2008, quando começaram a surgir também alternativas de extrema-direita em vários países da Europa, a gente vai ver que teve dois componentes essenciais ali para fazer com que a extrema-direita crescesse. Crise econômica muito forte, né, tanto na Alemanha do Hitler como desde 2008, crise econômica que empurra a classe média, a pequena burguesia, para o desespero, né, porque começa a se empobrecer, e empurra a classe trabalhadora também para a pobreza maior. E além da crise econômica, uma esquerda que se rende, né, uma esquerda que se adapta aos mesmos modelos políticos da direita tradicional, né? Então, é a corrupção, é o toma lá da cá, é os planos econômicos também implementados pelos partidos de esquerda que se assemelham muito aos planos da direita, né? Então, é o neoliberalismo mitigado por políticas sociais, mas não deixa de ser, né, políticas neoliberais, inclusive de retirada de direitos, e antes da Dilma cair, ela estava debatendo a reforma trabalhista, né? Ela estava propondo mudanças, inclusive chegou a fazer mudanças na Previdência que prejudicaram muito os trabalhadores, assim como o Lula fez em 2003, que foi o momento que a gente foi expulso do PT, né? Eu, Babá, João Fontes, Heloísa Helena. Nós fomos expulsos porque a gente não aceitou votar contra os direitos dos servidores públicos na reforma da Previdência. Então, eu acho que esse comportamento do PT de abandonar as suas bandeiras, né, de mudar o seu caráter, ele contribui muito para essa desilusão política que levou ao surgimento do Bolsonaro. Então, eu acho que o papel do PSOL é recuperar isso, né, e se apresentar como uma alternativa para superar o PT pela esquerda. Nós não conseguimos fazer isso até hoje, porque quem superou o PT foi a extrema-direita, né? Por debilidades do próprio PSOL, por problemas da própria conjuntura política. Mas é o desafio que nós temos, né? Mostrar que existe uma outra esquerda que não se rende, que não abandona suas bandeiras, que não trai os seus princípios e que segue lutando contra esse modelo econômico, esse modelo político que defende mudanças radicais no sentido delas irem à raiz dos problemas, né? E não apenas mitigarem, né? Colocarem band-aids nas feridas, mas sim buscar realmente as soluções estruturais para os problemas do povo. Perfeito. A senhora citou que o PT não é esquerda, e eu lhe pergunto quem é a opção de esquerda que a população tem nessa eleição, na sua visão. A senhora será candidata novamente? Eu espero, estou trabalhando para que o pessoal tenha candidatura própria, né? Nós fizemos nosso congresso agora, recentemente, e esse foi um dos principais temas de debate. Nós temos uma grande unidade no partido de que é preciso seguir enfrentando o Bolsonaro, seguir lutando pelo impeachment, que a gente não pode esperar até 2022 para tirar o Bolsonaro, porque ele pode se recuperar nesse meio tempo, embora ele esteja muito desgastado, né, por todos
os crimes que ele tem cometido cotidianamente, que a própria CPI tem demonstrado, que está muito evidente aos olhos de quem não é fanatizado pelo bolsonarismo, como ele tratou a pandemia, como ele tratou a crise econômica, até como ele trata as mulheres, né? Agora, nesse veto aí, a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres pobres, ele mais uma vez demonstra, né, o seu machismo, a sua misoginia, enfim. Então, eu acredito que o PSOL precisa ter uma candidatura própria em 2022, né? E esse foi o debate que a gente fez no Congresso. Tivemos 44% do Congresso do PSOL afirmando essa necessidade da candidatura própria. O nome do deputado Glauber Braga, que é nosso deputado do Rio de Janeiro, foi colocado para essa tarefa, porque o nome dele que conseguiu unificar diferentes setores do partido, mas tem um outro setor que quer apoiar o Lula já no primeiro turno, né? Então, é um debate aí que nós estamos fazendo, porque, ao meu ver, e ao ver desse grupo aí de 44% do partido, é óbvio que nós temos que chamar o voto no Lula no segundo turno para derrotar o Bolsonaro, assim como chamaríamos no Ciro, e eu acho que chamaríamos até mesmo num candidato do PSDB se fosse para derrotar o Bolsonaro, né? Mas chamar o voto é uma coisa, né? Apoiar no primeiro turno significa integrar a chapa, significa participar de um governo que, ao nosso ver, não é um governo que o pessoal deve integrar, porque nós nascemos justamente porque nós não concordamos com o programa do PT de governar junto com as elites econômicas, com as oligarquias políticas, né? E de reproduzir esse modus operandi aí da política tradicional. Então, é um embate político que a gente está fazendo no partido para a candidatura própria a nível nacional. Mas aqui no Rio Grande do Sul já está definido que nós teremos, sim, candidatura própria, só não definimos o nome ainda, mas em breve esse nome deve surgir. A senhora falou sobre a pobreza menstrual, que é um assunto que está em alta por causa do presidente Bolsonaro, mas a senhora já tinha apresentado um projeto sobre isso no ano passado, que era para adicionar os absorventes na cesta básica, né? Em que pé anda isso? Como é que está essa situação aqui no estado? Exatamente. Quando eu apresentei esse projeto, esse assunto não estava ainda na mídia, né? Eu fui procurada por um grupo de meninas que vem pesquisando esse assunto da pobreza menstrual, que é uma coisa que eu mesma desconhecia. Eu tenho confessado isso em todas as conversas que eu tenho sobre o assunto, porque eu nunca tinha me dado conta desse problema, né? É muito tabu, né, também. Ninguém fala sobre isso, né? E esse foi o nome, inclusive, do que eu coloquei no projeto, Menstruação Sem Tabu, porque as próprias meninas têm vergonha de falar, né? De que não tem absorvente. Então, elas deixavam de ir à aula, elas deixam de ir à aula, né? Porque estão menstruadas e não têm absorvente, porque o absorvente é caro, né? E não está na cesta básica e não é distribuído nos programas de assistência social. Então, a gente precisa colocar esse assunto na mesa, essa dificuldade das mulheres em ter acesso ao absorvente, e por isso eu apresentei o projeto para que o Estado faça essa distribuição. O projeto está na mão do deputado Sérgio Pérez, que apresentou um relatório favorável, e aguarda para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, que eu espero que essa visibilidade toda que o assunto está ganhando com o veto do Bolsonaro nos ajude também a fazer com que os deputados priorizem a votação e garantam a aprovação do projeto o quanto antes. Existe alguma estimativa, alguma data de quando isso deve acontecer? A gente depende da Comissão de Constituição e Justiça, né? O deputado Sérgio Pérez apresentou o seu parecer e agora o projeto tem que entrar na pauta. Eu estou trabalhando para que ele seja votado ainda nesse ano em plenário, né? O que significa que ele precisa ser votado na CCJ ainda no mês de outubro, para depois ele ir para uma comissão de mérito em novembro e ainda nos primeiros dias de dezembro a gente conseguir colocar em plenário. Entendi. Tem um projeto semelhante também que é para mulheres que são apenadas ou cumprindo medidas socioeducativas, né? E eu acredito que isso deve ter sofrido alguma resistência, alguns preconceitos, não? Sim, inclusive, uma das razões que o outro projeto não foi votado ainda na CCJ é que ele está pensado a este
das apenadas, né? E a ideia das apenadas é que elas possam produzir, né? Que o Poder Executivo ele firme convênios com os municípios, com a União, com organismos financiadores de políticas públicas para garantir projetos de produção dos absorventes reutilizáveis dentro das prisões, né? Porque hoje a gente tem, além daquele absorvente descartável, existe um outro tipo de absorvente que é reutilizável, e ele é muito mais barato, porque a pessoa pode ter apenas 2 ou 3, né, e ir lavando e reutilizando. Então, a gente quer que dentro das prisões as mulheres possam formar cooperativas ou agrupamentos desse tipo para produzir os absorventes reutilizáveis para que elas próprias possam usar e também que elas recebam, né? Porque hoje elas recebem sempre um número muito pequeno e muitas vezes acabam utilizando miolo de pão, panos e outras coisas que inclusive geram infecções e doenças, né, do aparelho reprodutor. Então a gente precisa mesmo que os absorventes cheguem também dentro das prisões. A gente está vendo um momento aí de instabilidade financeira, muito por causa da pandemia, mas não só por causa disso, onde a gente está discutindo o preço do absorvente, que tem muita gente que não consegue comprar, né? E tem também o gás de cozinha acima de R$100 e a gasolina acima de R$7. Onde é que a gente vai parar com isso e o que a senhora acha que é a solução? Pois é, olha, a solução não é fácil, porque tanto o gás como a gasolina são prerrogativas da Petrobras de estabelecer o preço, né? E o que acontece? A Petrobras ela não é mais uma empresa pública, na verdade. A Petrobras ela já está em grande parte privatizada, né? Porque ela tem acionistas privados. Então, para garantir o lucro dos seus acionistas, a Petrobras pratica aqui dentro os mesmos preços da gasolina, do gás, né, do diesel, que são praticados em dólar lá fora. Né? Então, isso é que precisaria mudar, né? Precisaria mudar o caráter da Petrobras para que ela fosse uma empresa que realmente se preocupa com os interesses nacionais e não com os interesses dos seus acionistas. Por isso que é tão difícil mudar, né? Porque tem a ver com o que é a Petrobras hoje. Então, na verdade, o que a gente pode fazer? Medidas paliativas, né? Essa medida de diminuição do ICMS é uma medida paliativa, porque ela não vai resolver o problema da gasolina nem do gás, mas vai dar um pequeno alívio, né? Então, é isso que a gente vem fazendo. E, além do mais, no caso do gás, que é um gênero de primeira necessidade, né? Porque a pessoa não adianta ela ganhar uma cesta básica se ela não tem gás para cozinhar. Então, eu apresentei também um projeto de lei para que o governo do estado faça um programa de Vale Gás, né, que é de distribuição de gás de cozinha para famílias, né, que estão em situação de pobreza muito grande, que não tem condições de comprar. Né? Claro que tudo isso demanda orçamento do estado, né? E por isso a gente precisa ter a concordância do Estado, precisa ter a concordância do governo, porque se o governo não quer fazer, ele não coloca orçamento e aí se inviabiliza, né? Mas a gente está fazendo o nosso papel aqui de parlamentar, que é propor as coisas e pressionar o governo para que ele perceba, né, as dificuldades que o povo está enfrentando nessa carestia gigantesca dos alimentos em geral e do gás em particular. E lá em 2002, um ano antes ou dois da senhora ser deputada federal, existia um projeto semelhante, que eu acho que era do governo FHC, na época em que o gás era R$26 e claro, o salário mínimo é 200, né? Mas naquela época você recebia um vale de 7, 8 reais para ajudar na compra. Essa proposta é para se ter um valor ou é para ser o gás integral também? A minha proposta é para ser o gás integral, né? Mas nada impede que o governo faça de outra maneira, né? E, inclusive, que no próprio relatório do parlamentar que se encarregar do
do relatório na CCJ do projeto, ele também mude isso, né, e coloque um valor menor. Eu coloquei o valor integral do gás porque eu tenho acompanhado nas periferias aqui, especialmente de Porto Alegre, mas também de outras cidades da região metropolitana, em Canoas, onde a gente tem também um partido bem atuante, que não tem, as pessoas realmente estão desempregadas e extremamente precarizadas, né? Então, muitas vezes, se a gente der os R$50 para o gás, não vai ter os outros 50 para inteirar, né? Então, tem um segmento da população que realmente necessita do Vale Gás integral. Para finalizar, deputado, nós falamos sobre bastante coisa já, embora em curto período de tempo. Eu queria lhe perguntar qual é o seu sonho para o Estado, para o Brasil? O que a senhora espera ver ainda na política? Eu acho que... Não sei se eu espero ver, né? Porque a gente... É uma pergunta difícil, né? É o otimismo da vontade, o pessimismo da razão, né? Já disse um filósofo italiano muito importante chamado Gramsci. Então, é o otimismo de quem quer as coisas acontecendo, mas o pessimismo de quem sabe que as coisas não são tão fáceis. Mas eu diria que o meu sonho seria uma participação maior do povo na política, né? Especialmente das mulheres e da juventude, porque eu acho que à medida em que a classe trabalhadora, os mais pobres, se apropriarem da política e tomarem os destinos, né, da sua cidade, do seu estado, do Brasil, nas suas próprias mãos, forem mais ativos, a gente vai conseguir melhorar as coisas, né? Que as pessoas não prestem atenção na política só no dia da eleição, ali quando vão votar, mas que percebam o ano inteiro quem é que está trabalhando, quem é que está sendo coerente com as suas ideias, quem é que prometeu e depois não cumpriu, e também atuando nas ruas, né, no movimento social, porque sem pressão externa nada acontece. Não adianta a gente ter deputados, vereadores, se não tiver organização e mobilização das pessoas para defender os seus direitos, é muito difícil que as coisas melhorem. Então, eu queria um junho de 2013, né? Como a gente teve em 2013, se o pessoal se lembra, que foram milhões nas ruas defendendo justiça social, emprego, salário, e fora Bolsonaro, porque chega desse genocida que está matando o nosso povo, tanto por causa do vírus como por causa da fome e do desemprego. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção, deputada. Eu que agradeço. Um grande abraço para ti e para todos os ouvintes, telespectadores. Obrigado. Tchau. Tchau. Histórias como essa você acompanha no Entre Linhas, projeto da agência GBC, sempre no YouTube e no Facebook. Até a próxima.